Meu nome é Francisca Rocha e a gente está aqui com a senhora Rosanilde Batista Vale de Oliveira. Ela é de Borba, porém ela está como pré-candidata de Altazes e nós vamos ter uma conversinha com ela aqui para conhecer um pouco mais. Me conte como foi sua infância em Borba, de onde a senhora veio. Eu nasci no interior de Borba. Com uma certa idade, eu fui para o interior de Altazes e com 6 anos eu fui entregue pelo meu pai a uma família que viajava comprando madeira, e o meu pai viu nessa família uma oportunidade de eu estudar, de eu ser alguém melhor, sem a minha mãe ter liberado. Minha mãe, no caso, não sabia até então que o meu pai tinha me entregue a essa família. Mas na parte que eu estive no interior, eu brinquei, eu pulei na água, eu cuidei de 5 irmãos meus. No caso, eu tinha 2 gêmeas. No interior é assim, uma criança cuida de outra criança. Os mais velhos cuidam dos mais novos. Eu não sei a senhora, mas quando minhas tias tinham um filho aqui em Manaus, me chamavam para tomar de conta. Sempre ficava esse negócio, fulana pode vir ajudar, eu tô de resguardo. E aí eu acabava vindo para Manaus para ajudar a cuidar no resguardo da minha tia. Então, assim, realmente, quando a gente tem essa realidade do interior, a gente acaba passando por determinadas situações e perdendo até algumas oportunidades. Mas o fato de seu pai ter entregue, eu sei que foi uma coisa muito dolorida, mas a senhora vê como uma influência na sua vida hoje? A senhora acha que se a senhora tivesse continuado no interior de Borba, a senhora seria quem a senhora é hoje? Não. Com certeza teria vários filhos, né? Não teria a oportunidade que eu tenho hoje, né? De ser a mulher que eu sou hoje, de ter o conhecimento que eu tenho hoje, a forma de agir, de pensar, é totalmente diferente do que eu teria no interior. É porque a gente conhece a realidade de Borba, eu sou um pouquinho suspeita para falar de Borba também. Eu acho que um dos interiores mais distantes que eu conheço é Borba. E a gente vê que tem, né, uma certa dificuldade, principalmente para a mulher. Não existe uma política voltada para a mulher, apesar de ser uma cidade muito bonita, é a cidade do santo casamenteiro, mas a gente observa que ainda tem muita precariedade no quesito de educação e principalmente nessa questão de participação feminina. Eu vejo como um lugar bem masculino. A gente vê o pessoal que extrai madeira, que anda nesses barcos, a gente vê a quantidade de meninas envolvidas nisso. Então, eu gostaria de que a senhora me falasse, assim, sua formação hoje em dia, o que o fato de seu pai lhe ceder para outra família lhe proporcionou, o que mudou na sua história. Bem, o que mudou na minha história é muitas coisas, porque eu fui com o objetivo de estudar, me tornar alguém para que mais lá na frente eu pudesse ajudar a minha mãe. Porque a minha mãe, ela trabalhava na roça. E a minha mãe, ela foi minha inspiração para que eu focasse nos meus estudos, né? Porque ela é uma guerreira, uma mulher guerreira, uma mulher que teve 13 filhos, é mais que uma guerreira. Porque meu pai se separou dela, meus irmãos todos pequenos, e ela sempre trabalhou, ela sempre não deixou faltar nada para os meus irmãos. E ela foi minha inspiração. E aí, nesse período de inspiração, o que eu fiz? Eu me dediquei a estudar. Eu trabalhava sim também, tinha meus horários de trabalho, porque quando nós vamos para casa de família, nós sabemos que nós não vamos só para estudar, mas nós vamos também para trabalhar. Ser doméstica. Ser doméstica. E outra coisa, é um aprendizado para nós lá na frente. E eu sou muito grata. Eu não entendia naquela época o porquê que meu pai me deu. Chega uma fase da vida, quando você está na adolescência, que você não entende porque ele me deu. Eu poderia ter crescido perto deles com amor, carinho, atenção, né? Fica aquela revolta. Fica aquela revolta. Mas depois eu comecei a entender que não. Que se ele não tivesse me dado, hoje eu não seria uma pessoa com a influência que eu tenho. Porque eu comecei a estudar. A minha primeira formação foi em magistério.
Depois do magistério, fiz técnica de enfermagem, com especialização em enfermagem do trabalho. Logo em seguida, fiz bacharel em língua portuguesa. Aí não quis ficar só aí, fiz serviço social. Logo em seguida, fiz gestão pública e perícia social e continuo fazendo cursos e me aperfeiçoando cada dia mais. Olha, povo de Altazes, vocês viram aí uma formação essencial para candidatos de gestão pública. E qual foi seu objetivo ao entrar para a política? Meu objetivo ao entrar para a política é fazer a diferença, para mostrar para o povo que a mulher, ela tem a vez, que a mulher, quando ela quer, ela pode mudar sim. Basta nós realizarmos e corrermos atrás do que nós verdadeiramente queremos, porque nós podemos ser uma determinada claridade para muitas que não têm uma voz como nós estamos tendo aqui nesse podcast, no PSD Mulher. Nós estamos tendo uma oportunidade de expandir o nosso conhecimento e ver que nós temos valor e que nós temos que pôr em prática o nosso valor. E principalmente que vocês têm espaço, que existem partidos que dão essa abertura justamente para conhecer sua história, para saber a sua realidade, porque a minha realidade, Manaquiri, era totalmente diferente da sua. Então, assim, eu fico muito feliz com esse conteúdo. E eu gostaria de saber aquelas perguntas pessoais, que todo mundo tem curiosidade. A senhora é mãe? Sou mãe de um jovem arquiteto, né? Engenheiro. Sou mãe de jovem engenheiro. Sou mãe de duas moças, Juliana e Juliette. Tenho um maior orgulho de ter esses 3 filhos, porque eles são minha inspiração. Através deles, quando eu fiquei viúva, eu estou viúva, vai fazer 3 anos agora, então meus filhos foram a minha base para mim estar aqui, de pé, abaixo de Deus. E eu vou fazer uma pergunta mais indiscreta ainda. Qual a sua idade? Eu tenho 52 anos. Gente, vocês estão vendo? 52 anos. Imagina quando ela tiver com 60, 70. Eu acho que ela chega governadora, viu? Não, bem, assim espero, né? A senhora falou a respeito de ter vindo trabalhar na casa de uma pessoa, certo? A senhora foi cedida pelo seu pai para uma família, só que quando a senhora chegou lá, a senhora não chegou para ser filha daquele casal. Não. Não Mas... cheguei para ser filha. Como assim? Eu não cheguei para ser filha, eu cheguei para mais um membro da casa, para ajudar, né, nas coisas domésticas e através desse trabalho, através dessa família, é que eu me dediquei e me esforcei para ser alguém mais lá na frente. Eu vou fazer uma pergunta bem discreta. A senhora era remunerada? Não. Era só, então, ter um local para dormir, comida e não tinha uma remuneração? Não. Por quanto tempo a senhora ficou? Eu fiquei dos meus 6 anos até os meus 16 anos. 16 anos. Isso. Para quem é do interior, tenho certeza que muita menina se identifica com a história dela. A gente sabe que muitas das vezes a gente vem para Manaus e acaba indo parar em casa de família. E que às vezes isso deixa a gente à mercê de vários tipos de violência, inclusive violência sexual. Então, assim, a falta de políticas públicas voltadas para gerar oportunidade no município abre, às vezes, ou deixa mulheres expostas a esse tipo de coisa. Não foi a situação dela, mas poderia ter sido algo que poderia ter ocorrido. Então, falta realmente uma voz nesse sentido, de pensar nas mulheres que estão no interior e que não têm oportunidade de estudo, que não têm oportunidade de renda. E quando vem para Manaus ou quando vem para uma cidade maior, acabam sendo vítimas de certas situações. Eu gostaria que a senhora me desse assim, uma mensagem para todas as mulheres que estão escondidas dentro do armário, sem ânimo para continuar, e que, assim, o que a senhora poderia dizer para essas mulheres?
para elas se filiarem no PSD, para elas se matricularem no curso de graduação, para, sabe, dar continuidade, por mais que seja naquele acelerado, o ensino médio mesmo, fundamental. O que a senhora tem para me dizer? O que eu tenho para dizer como educadora, como mulher, como pré-candidata a vereadora, né? Eu tenho a falar o seguinte, que nós temos que sair do armário e começarmos a pensar no futuro. Não só melhor para nós, mas para os nossos filhos, para a nossa família, para a sociedade em geral. Porque quando nós buscamos conhecimento, com certeza vamos deparar com a realidade. E essa realidade, muitas das vezes, ela é doída, muitas das vezes ela não é o que nós almejamos. Mas quando nós estudamos, quando nós procuramos um objetivo, quando nós procuramos uma transformação de eu decidir, eu seguir em frente, se outras mulheres conseguiram, por que eu não vou conseguir? E a melhor forma de eu conseguir é buscando conhecimento. Quando eu tenho conhecimento, eu não deixo ninguém me atrapalhar, eu não deixo ninguém me pôr para baixo e me desvalorizar. Porque eu sou mulher e eu sou capaz. E eu acredito assim que todas nós mulheres somos capazes de escolhermos e sermos quem nós quisermos. Também é a questão de a gente se dar o valor. Isso. Não é porque a gente foi criado no interior do estado, não é porque a gente teve uma educação diferenciada, que não teve essas oportunidades, as melhores escolas, os melhores livros, os melhores professores, mas é aproveitar aquilo que a gente tem em busca de algo melhor. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, o meu primeiro semestre de faculdade foi terrível. Queria desistir. Quando eu vi meu boletim escolar, eu olhei assim, eu disse, não, isso aqui não foi feito pra mim, não. Aí eu pensei, mas eu vou desistir? Eu disse, eu não vou desistir porque eu já vim de muito longe. E assim, eu sofria mais que os outros. A minha nota era mais baixa. Às vezes eu tinha que fazer a prova novamente. Às vezes eu ficava de recuperação. Mas o fato de não desistir, e por não desistir, hoje eu tô sentada aqui, hoje eu sou advogada. Olha que lindo. Então, assim, às vezes a gente se limita, mas é porque eu não sei ler direito. Que a gente sabe que isso é uma realidade do interior do estado. A gente não tem uma alfabetização boa. Mas será que se eu pegar um livro e começar a treinar mais vezes, com o pouco que eu aprendi na minha escola, será que eu não vou melhorar? Será que eu não vou aperfeiçoar? Eu lembro que eu era a louca do dicionário. Eu não tinha internet, mas eu tinha 3 dicionários em casa. Então, aquelas palavras que eu começava a ler no meu livro, eu não tinha o Google para pesquisar. E aí eu ia lá naquele dicionário velho e olhava, sabia o significado. E aí depois eu ia lá naquele significado, já me direcionava para outra palavra. E muitas das vezes foi assim que eu fazia trabalho de aula, porque eu só tinha o dicionário. Não tinha internet, não tinha essa questão de computador. Então, as nossas pesquisas, a gente sabe que é limitada, às vezes a gente não tem uma biblioteca. E assim, não desistir. O fato de não desistir trouxe ela para sentar nessa cadeira e eu espero que ela preencha a Câmara. Estou torcendo pela senhora. Obrigada. Entendeu? O PSD Mulher e o PSD Amazonas ficam gratos, assim, do fato da senhora ser filiada, do fato da senhora querer colocar a cara a tapa para ser candidata, porque a gente sabe que não é fácil. Não é fácil ser mulher, entendeu? Principalmente, eu não sei se a senhora já passou por isso, mas quando eu fui candidata, eu passei por violência de gênero. Até minha calcinha já roubavam quando eu ia para esses eventos. Eu andava com uma mochila e deixava no barco. E aí teve uma vez que roubaram minha calcinha. Porque eu levava uma roupa extra que poderia molhar, sabe? Uhum. E aí eu voltei pro barco, fui mexendo nas minhas coisas e a calcinha não tava. Aí depois o rapaz que pegou minha calcinha, ele mostrou minha calcinha, tava lá na hora que eu fui discursar. Então a gente vê que tem gente que joga abaixo. Muito. A senhora, qual foi a situação assim que nesse período político assim que a senhora ficou assim, meu Deus, queria quebrar a cara de alguém? Sempre tem. Olha, na verdade, é porque assim, como você é marinheiro de primeira viagem na política, você ainda não tem o conhecimento de todas as áreas diretrizes de como funciona. Quem está lá já sabe, já tem, mas nós que estamos entrando agora, nós entramos com muita sede. Nós queremos porque queremos
é que algo seja renovado, que seja algo novo, que seja algo diferente, que a gente possa trabalhar mesmo em prol do povo, da população, com a realidade deles. E aí, nesse período, eu me debati que tu começa a incomodar. Quando você tem um pouco de conhecimento de gestão pública e você é um diferencial dentro de um grupo político, você é taxada, você é visada. E muitas das vezes tem certas pessoas que até te colocam de lado, não valorizando o teu trabalho, não te valorizando como uma pessoa capaz, mas te colocando um pouquinho lá para baixo, sabe? Te entristecendo. Para não aparecer por você ser mulher, por ser a primeira vez. Não te dão muita ênfase, na qual eu acredito assim, que tem que dar ênfase para todos. Todos têm a oportunidade. Não por eu ser mulher que eu não sou capaz. E por eu ser mulher, é que eu quero sim ir para a Câmara e quero ser a diferença naquele lugar. Na verdade, é muito a questão de não ser capaz. Eu percebi nesse meio político que quando a gente tem um brilhinho, quando a pessoa vê que você tem uma possibilidade maior, ou que você tem um conhecimento superior ao dela, às vezes nem é superior, às vezes tu só tem a coragem mesmo. E aí a pessoa se sente incomodada. E aí ou tu fica aqui, não participa das reuniões, não tem voz pra falar, ou simplesmente te deixa de escanteio, ou tu é a chata. Eu era a louca e a chata na minha eleição. Eu era a pessoa mais insuportável do universo porque eu queria falar, eu queria cobrar, eu não aceitava aquilo que queriam me propor, porque eu não concordava. Tinha algumas coisas que eu não concordava. Ah, você tem que fazer isso. Não, mas eu não concordo com isso. Então, assim, a gente acaba não tendo voz. Nunca perguntam para uma mulher, tipo assim, você concorda com isso? Você acha que essa forma de fazer está correta? Será que a gente poderia melhorar? Não, dificilmente abrem isso. E isso é uma das coisas que a gente tem que, entrando na política, reverter. Ganhar aquele espaço. Porque se eu tenho mais mulheres, eu vou ter apoio de mais pessoas. Eu vou ter uma voz naquela reunião. Então, como candidata no município de Altazes, o que a senhora tem como proposta? O que a senhora tem para acrescentar no seu município? O que eu tenho para acrescentar no meu município é que nós sabemos que o vereador ele é fiscal do povo. Mas além de ser fiscal do povo, ele também tem outras coisas que ele pode fazer pelo povo. Ele pode aprovar projetos, né? Ele pode fazer visitas, não só na época da política, mas depois que passa a política, para saber como é que estão os moradores, para saber como estão as comunidades, o bairro, e a gente não vê isso. E eu quero, nesse pleito de 2024, ser a diferença, como eu sempre falo, como criando oportunidade, não só dentro da gestão pública, mas eu trabalhar realmente com as mulheres, com adolescentes, com crianças. Por quê? Porque é uma área que eu me identifico. Porque nós sabemos que quem é assistente social pode trabalhar com todos esses grupos dentro da assistência, sem precisar dela, com a verba que vem para ela mesmo. Não só fazer uma maquiagem, eu vou maquiar aqui uma coisa que não existe. Porque se a assistência social, ela não é assistencialismo, mas ela beneficia os programas e os projetos sociais para serem trabalhados, então vamos trabalhar com essa demanda vulnerável. Não ficar maquiando, não ficar enganando, não ficar mentindo para ganhar mídia. Eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem na área de assistência social nos municípios é justamente segurar aqueles benefícios, segurar aquelas cestas que vêm para determinados momentos. Tipo, teve um município que eu viajei que tinham cestas da SECA vencendo. Porque estavam esperando para segurar, para soltar na época da eleição. Porque não pode isso, né? Isso aí é assistencialismo. Exatamente isso. Então, isso acontece no interior do estado inteiro. Vão ficar com raiva de eu falar disso, mas é verdade. É verdade, é a realidade. Pode. Realidade. Se você for em qualquer município. É a realidade. Nesse período de eleição, estão sendo distribuídos os ranchos que eram para dar assistência, às vezes, para a pessoa durante o ano inteiro. Então, aquela família que realmente precisa, ela deixa de receber esse rancho
E posteriormente esse rancho é dado como moeda de troca. Isso, que nem é para ser, como, porque é direito da pessoa. ou como um agrado, né, para conquista de pleito. Então essa questão de utilizar como moeda de troca em períodos onde a pessoa vai ter aquela vantagem, e sendo que aquela família às vezes não tem aquele alimento durante o ano inteiro. E às vezes tem pessoas que têm e recebem. Verdade? Acontece muito isso. É muito comum. É. Eu lembro que quando eu fiz campanha, eu sabia a casa que tinha alimento. Porque a casa que tinha alimento, normalmente ela tinha sal e você via gás de cozinha. Você via alguma coisa em cima do fogão. Isso. E aí, quando eu chegava que eu não via o sal, que eu não via o óleo, aí eu já sabia que essa família precisa. Essa família precisa. E às vezes você chega, não tem nada. Não tem nada mesmo. E tem gente que tem pouco. Eu lembro que teve uma moça que eu visitei, que ela tinha um pacu pro almoço dela. E ela me chamou pra almoçar. E eu não recusei porque ela ia ficar chateada, porque o pouco que ela tinha, ela dividiu comigo. Então, assim, foi um gesto muito simbólico. Então, eu sempre digo que às vezes não é você vencer uma eleição, mas essa vivência de você conhecer a realidade de cada pessoa, porque em média a gente visita, vamos lá, umas 100 a 200 famílias. Conhecer essa realidade te muda. Eu fico muito grata com sua participação. Eu quero que a senhora alcance, que a senhora conquiste, né? E se não conquistar, tentaremos novamente. Só não quero que a senhora desista da gente e que desapareça aqui do partido, viu? O nosso próximo programa, quem sabe, não vai ser em Altazes. Olha. Vou querer ir lá conhecer o seu dia a dia, porque eu acho que dar oportunidade não é só lhe trazer para cá. Eu acho que o partido ele também tem que acompanhar essa vivência, e isso é um projeto que nós temos. Então, assim, não sei se a senhora viu a logo Marca Nova, tem aí a questão da Vitória Régia. Vitória Régia com a florzinha rosa. Porque o PSD é PSD Amazonas. Então, é uma coisa que eu tô buscando fazer, e eu conto com a cooperação de cada uma. Então, aquela dica que a senhora tiver, Francisca, eu acho que fica legal isso aqui. Bora fazer um programa sobre isso aqui? Aqui a senhora tem a abertura. Aqui é um partido social-democrático. Então, assim, muito obrigada pela sua participação. E eu sei que a nossa entrevista é mulher, mas eu preciso aqui pausar algo que eu aceitei também vir para a política através do seu Tomé Neto, né, já falecido, seu Tomé Filho. Foi ele que me colocou no PSD Mulher em 2016. E hoje, esse pleito de 2024, eu vim pelo filho dele, Tomé Neto, porque ele enfatiza muito a mulher, ele prioriza a mulher. E quando você vê um legado, quando você vê um homem que ele valoriza a mulher, a mãe, a esposa, né, as mulheres em geral, é algo que você tem que ir para cima, porque ali você sabe que vai haver mudanças. Então eu agradeço aqui a ele, o Tomé Neto, né, pela essa influência na minha vida no lado político. É verdade. Não sei se a senhora conhece, eu acho que a senhora não teve a oportunidade de conhecer todos, que são nossos filiados, mas normalmente segue esse padrão. Como a senhora está me vendo aqui, eu fui colocada pelo presidente estadual, né, senador Omar Aziz, grávida de 8 meses, apresentando o programa. Então a senhora vê que o nosso partido é um partido que dá abertura para mulheres. Isso, muito lindo. Eu estou maravilhada com o PSD. Para mim é um ano letivo maravilhoso, até porque eu já venho acompanhando várias políticas e eu ainda não tinha visto esse ponto de podcast, esse ponto de entrevista, esse ponto de valorizar mesmo a mulher e ela conte a realidade na qual ela vive. Exatamente, nós temos 62 realidades distintas. Então, assim, a senhora vivenciou a realidade de Borba e de Altazes, eu de Manaquiri, já pude ir em Borba também. Então, assim, tem muita coisa aí. Então, vem muita novidade por aí. Fique ligado, curta, comente, compartilhe, assine o canal. E estamos por aqui. Se você quiser contar a sua história, entre em contato com a gente, comenta aí no link, comenta nas nossas redes sociais. Tipo assim, eu quero contar a minha história, Francisco, eu quero contar a minha história, que aí você
vai sentar essa cadeira aqui e a gente vai conversar. E da próxima vez eu tenho certeza que vai ter um café com banana aqui, eu vou dar uma melhorada nisso. Então, gente, esse foi mais um Fala Fala Cunhã!